expositor de hoje é Irapuã, Aruazes, Associação Espírita Amor e Sabedoria. E agora eu passo a palavra para ele, que a espiritualidade possa inspirá-lo e que suas palavras possam tocar no coração de cada um de nós. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre, a força moral para vivenciarmos os seus ensinamentos. Essa leitura que foi feita, um pouco extensa, para o modelo de uma palestra pública, mas necessária. É, na verdade, um desdobramento reflexivo dos Espíritos daquela passagem muito conhecida do Evangelho de Jesus, que tradicionalmente se conceituou como da mulher adúltera. E diante dos acusadores daquela mulher, como todos nós sabemos, é uma leitura tradicional, uma reflexão tradicional dos evangelhos, enquanto os acusadores também adúlteros estavam ali pelejando para pegar o Cristo numa contradição, enquanto declinava uma série de acusações que certamente pelas leis mosaicas justificariam a condenação pelo apedrejamento, enquanto eles falavam a sua versão, Jesus o escutava e, em conformidade com a narrativa do Evangelho, ele se curva em direção ao solo e começa a escrever com o dedo na terra. E depois se ergue e diz: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E de todos aqueles homens, numa postura de justiceiros, vão se retirando um por um, até que a mulher se encontra a sós com o Cristo e Jesus lhe pergunta: onde estão teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não. Vai e não tornes a pecar. Essa passagem é muito significativa e dá aso a uma série de questionamentos, de reflexões, digamos assim, inesgotáveis. Tal a riqueza dos ensinamentos que essa narrativa comporta. Tenha sido um fato real, seja uma narrativa simbólica, a verdade é que ela nos possibilita uma série de reflexões. Porque, a despeito de qualquer coisa, diante de um crime, diante de uma falta, inclusive diante de qualquer acontecimento, nós nos deparamos numa atitude de análise, de juízo em relação àquele fenômeno, àquele acontecimento. Se assim não fosse, nós poderíamos nos considerar como pessoas alienadas da realidade. Mas uma vez que nós nos encontramos diante de qualquer que seja o fenômeno, então, naturalmente, nós somos compelidos a fazer um julgamento daquela realidade, pelo simples fato de que somos pessoas dotadas de juízo. Se eu digo que as paredes dessa sala é branca, então esse é um juízo que eu faço dessa realidade. E se eu digo que as cadeiras são verdes, esse é um juízo que eu faço dessa outra realidade. Se eu disser que é vermelha, vocês vão me considerar insensato. Não é verdade? Insensato. Então, a pessoa destituída
da possibilidade de julgar é uma pessoa insensata. Mas só que na questão em voga, diante dessa narrativa, não se encontra em xeque para as nossas reflexões tão somente a questão do juízo, mas da condenação. E Jesus diz: eu não te condeno, eu também não te condeno. Jesus julgou e disse que ela estava em erro. Tanto é que disse: vai e não tornes a pecar. Ele reconheceu a falta da mulher, tanto quanto a falta dos homens. Mas tanto quanto não assegurou uma condenação aos homens, com relação àquela mulher, ele diz: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Esse vai e não tornes a pecar é muito significativo. Tão significativo quanto aquele: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Ou seja, os homens que estavam ali sentenciando a mulher não a condenou. E Jesus também não. E é como se Jesus também tivesse dito assim: vai e não te condenes. Vai e não te condenes. Vai e não tornes a pecar. Esse foi o perdão, a concessão da misericórdia de Deus àquela mulher que foi pega em falta. Mas ele diz: nem eles te condenaram, nem eu te condeno. E é como se também tivesse dito: não te condenes. Porque a despeito da condenação dos outros, às vezes nós mesmos, diante de uma determinada falta, e às vezes na ausência mesmo de uma determinada falta, pensando que a falta existiu, nós nos condenamos. Para tornar mais fácil essa reflexão, nós vamos lembrar um episódio, não sei se eu já narrei aqui em alguma oportunidade, do livro E a Vida Continua, psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, que faz parte desse livro da série A Vida no Mundo Espiritual, uma série de livros belíssimos, extremamente instrutivas e que eu recomendo a todos nós que fazemos parte da doutrina dos Espíritos. Nesse livro há um caso extremamente interessante que vem a calhar com essa reflexão, que é o de Ernesto Fantini. Ernesto Fantini, enquanto vivia aqui na Terra, na condição de espírito encarnado, ele tinha para si mesmo que tinha assassinado um amigo. Na verdade, essa era a sua intenção. Mas durante uma caçada, durante a qual ele planejava assassinar esse seu amigo, que segundo as suas observações, tentava lhe destruir a família, seduzindo-lhe a esposa, quando ele se propôs a assassinar esse seu amigo, Alhures, outra pessoa com o mesmo intento, terminou por realizar o seu intento. E ele passou todo o resto da sua existência com essa ideia de que tinha assassinado o amigo. O remorso lhe visitara inúmeras vezes. E para agravar a situação, no decurso da sua existência, ele veio a conhecer a doutrina dos espíritos. Possibilidade de, desencarnando, ser atraído para as regiões umbralinas. Só que, na medida que desenrola a história, Ernesto Fantini desencarna e, no mundo espiritual, é acolhido em um hospital, com toda a devida atenção
dos benfeitores espirituais. De modo que aquela realidade que ele esperava como sendo a sua pós-morte, não tendo acontecido, por isso ele demorou largos anos até se convencer de que estava desencarnado. Por mais os benfeitores espirituais lhe dissessem que ele não fazia mais parte do número dos encarnados, e a despeito de um relativo conhecimento que ele tinha da doutrina dos espíritos, ainda assim essas não eram informações suficientes para lhe convencer de que ele já não fazia mais parte do mundo corpóreo, mas que estava ali no mundo espiritual. E não foi por acaso que ele foi acolhido pelos benfeitores espirituais nessa instância do mundo espiritual, que se trata de uma colônia especializada em atender os recém-desencarnados em processos agudos de culpa, não obstante um relativo equilíbrio, que era o caso que configurava, em seus mínimos detalhes, a condição de Ernesto Fantini. Ele se encontrava no mundo espiritual, tinha um relativo conhecimento da vida espírita, tinha uma estrutura psicológica bem alicerçada. No entanto, a sua condição espiritual poderia se agravar de um momento para outro e projetá-lo às regiões umbralinas por uma questão de vibração e de percepção da vida em conformidade com aquilo que cada indivíduo espera da vida. Então, num determinado momento de sua permanência nessa colônia espiritual, como eu já disse, especializada em tratar os espíritos recém-desencarnados com relativo equilíbrio, mas ainda propensos a quedas vibratórias, ele é convidado a uma análise pelos psicólogos do mundo espiritual, pelos psicanalistas do mundo espiritual, que o conduz para uma sala especializada, diante da qual um grande telão se abre, mostrando como que, por forma maravilhosa, alguns lances significativos de sua existência. É quando então ele veio a saber que não tinha sido o agente do assassinato do seu amigo, não obstante nutrisse essa intenção. Mas vejamos que coisa interessante é o fato de que a espiritualidade, a providência divina, a despeito dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas faltas, na linguagem mais tradicional, dos nossos pecados, não quer a nossa condenação, não quer o nosso sofrimento, como Jesus não quis da mulher pega em adultério. Quando ele diz, vai, eu não te condeno, não tornes a pecar, o que ele queria ali é que ela se educasse e se conciliasse com a harmonia da vida, e não que por conta de uma ingerência dos próprios sentimentos, de uma imaturidade do próprio espírito, viesse a ser colhida no processo de retaliação por Deus, por conta do chamado pecado. Ora, por conta de nossas faltas, das nossas fragilidades morais, Deus não quer que por isso venhamos a sofrer, a pagar um processo de retaliação divina. Ah, você errou, então agora você vai sofrer. Não. Providência divina não quer isto de nós. Tanto é que no mundo espiritual organiza verdadeiras colônias reparatórias do sentimento para que possamos saber lidar
com os processos de culpa. Ernesto Fantini é projetado por conta de uma doença orgânica ao mundo espiritual, numa situação ainda não, digamos assim, de mais amplos conhecimentos espíritas como nós temos, mas numa situação relativamente confortável e que prezava pelo seu bem-estar. Tanto é que os benfeitores espirituais que lá estavam a lhe acolher trabalhavam com essa intenção, para que ele não viesse por conta de seu processo de culpa naquela esfera extremamente sensível ao pensamento, que pode ser modificado a qualquer instante. Na nossa, aqui não. A gente pensa e não é de imediato afetado pelos nossos pensamentos. Mas na realidade vibratória do mundo espiritual, tudo aquilo que pensamos imediatamente, como aqui também plasmamos, só que lá nós sentimos aquilo que plasmamos. Aqui nós estamos de alguma forma protegidos pela estrutura física, pela estrutura do corpo, que bloqueia esta percepção de nós mesmos, das criações, de nossos próprios pensamentos. Mas no mundo espiritual não. Aquilo que hoje possa se revelar como um pequeno sentimento de culpa, esse pequeno sentimento de culpa lá tem um significado mais expansivo. Ele cria uma realidade que pode nos afetar e nos arrastar para situações de maior infelicidade. Mas não é efetivamente isso o que os benfeitores espirituais querem de nós. Tanto é que Ernesto Fantini, lá no mundo espiritual, é acolhido pelos técnicos da espiritualidade superior e aconselhados a se responsabilizar pelos seus desatinos, não para se ver culpado pelos seus equívocos. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, se ele viesse a remoer aquele sentimento de culpa, que durante largos anos de sua existência aqui no corpo foi motivo de seus remorsos, de seu desconforto espiritual, lá no mundo espiritual, esse processo se demorando, fatalmente haveria de lhe projetar a realidade umbralina, sendo mais um a dar trabalho à espiritualidade, nos processos demorados e de técnicas rebuscadas de resgates nas dependências umbralinas, nas realidades vibratórias dos mundos umbralinos, das colônias umbralinas. E lá Ernesto Fantini não. Foi acolhido pelos benfeitores espirituais e foi instruído a saber lidar com essas lembranças dolorosas, de certa forma, para não cair de estado vibratório. Por isso é que nós dizemos que o objetivo da espiritualidade não é a retaliação por conta da nossa fragilidade espiritual, mas investir no nosso processo de educação espiritual. Porque quando nós nos educamos, passamos a ter consciência da vida, passamos a avaliar melhor nossos pensamentos, nossas intenções e nossas atitudes, a consequência das nossas atitudes. Já não agimos mais, uma vez instruídos e conscientes a respeito de nós mesmos, da vida e de nós diante da vida, tão simplesmente pelo impulso, mas pelo sentimento equilibrado e pela razão bem alinhada com os propósitos da vida maior. Outro caso significativo desse texto e a vida no mundo espiritual é o caso de Evelina Serpa. Evelina Serpa, da mesma forma que Ernesto Fantini, havia desencarnado com um problema generalizado nas suprarrenais e que no processo de metástase havia-lhe projetado da vida física para o mundo espiritual. No mundo espiritual, Evelina Serpa, uma vez despertando nessa mesma colônia espiritual que a de Ernesto Fantini,
também tinham o mesmo problema de culpa. E que na vida física havia desencadeado todo o seu processo patológico. Só para a gente ver como o pensamento é algo extraordinariamente que pode ser objetivado, pode ser somatizado. Não é uma coisa tão sutil que possa ser despercebida e que se dissolve no nada. Não. O pensamento é uma força muito ativa, que se concretiza, que se somatiza na nossa estrutura física. Um simples remorso, uma amargura, pode desencadear doenças extremamente graves e fatais. Foi o caso de Evelina Serpa. Ela tinha, eu não vou contar a história não, senão vocês não vão ler o livro, né? Mas ela, durante a sua vida, tinha desenvolvido um sentimento de culpa. E que necessariamente não era culpa dela. O suicídio de um enamorado. Alguém que ela tinha namorado, com quem ela tinha namorado, tinha se separado, se casado com outro, e aquele com quem ela havia namorado, não suportando aquela situação, veio a cometer o suicídio, e ela passou a nutrir esse sentimento de culpa pelo resto de sua vida. Como era uma pessoa mais sensível, de uma estrutura psicológica mais sensível do que a de Ernesto Fantini, somatizou de imediato aquele pensamento de amargura e desencadeou no seu organismo um processo cancerígeno, do qual ela veio a desencarnar. Enquanto viveu com a doença, passou extremas dificuldades, dores muito agudas, que por fim determinou a sua morte. Um processo de crescimento, de desenvolvimento patológico que por fim desencadeou a sua morte. No mundo espiritual, ela desperta e, se julgando ainda no hospital da Terra, acha muito estranho não ter sentido mais nada. Mas como pode uma operação tão extraordinária como esta? Eu que cheguei aqui, corroída pelas dores, agora não sinto mais nada. E ainda mais impressionante foi a recomendação do médico. Assim ela pensou. O médico espiritual chegou lá, no seu leito, e apenas recomendou que ela não se ligasse a nada que, por associação de ideias, viesse a lhe trazer de volta a revivescência dos momentos da sua moléstia. Porque ela queria se encontrar com os parentes, dar aos pais, ao esposo, notícias de sua melhora. E o médico espiritual lhe recomendava: não, agora não, você não está em condição desse encontro. Evite lembrar-se de tudo aquilo que possa reviver o processo patológico. Ela achou aquilo muito estranho, porque ela chegou ali extremamente corroída pelas dores. Agora estava extremamente bem, a ponto de ensaiar alguns movimentos. E o médico não lhe ministrava nenhum medicamento, apenas essa recomendação aparentemente tão tola, que não se vinculasse às memórias do passado. Por fim, ela não acreditou mais, resolveu, pelo menos na aparência, acatar aquela prescrição médica e pediu a leitura, algum livro com o qual ela pudesse se entreter. E um enfermeiro espiritual lhe trouxe um volume do Novo Testamento. Ela ficou lendo, enquanto o médico e os paramédicos se afastaram, ela ficou a sós no seu leito e tentou colocar em provas a eficácia daquela recomendação médica. Será mesmo que essa recomendação é viável? Uma coisa tão simples, diante de um quadro tão grave como o meu? Aí começou a pensar no esposo, no pai, nos parentes, e por um desencadeamento de associações de ideias, veio-lhe à mente instantaneamente os momentos da sua moléstia, da sua enfermidade. Não deu outra. De um momento para outro, ela somatizou
criou, plasmou, plasmou toda aquela realidade e caiu em extrema agonia, a ponto de, por associação de vibrações perispirituais, afetar todo o ambiente. Então o médico veio às pressas, de forma não acusatória, mas rígida, lhe atende e dessa vez, ao invés de recomendações verbais, ele recomenda, ele mesmo pega um medicamento injetável e lhe aplica um medicamento na cabeça, uma injeção numa região da cabeça, conforme a narrativa de André Luiz. Aí a gente pode ficar pensando, nós que não somos muito afeitos a essas leituras, né? Possamos não ser muito afeitos a essas leituras, mas injeção no mundo espiritual não seria o passe espírita, como se diz, né? Só impor as mãos, não seria suficiente? Não. Nem os passes magnéticos, aqueles com rebuscamentos de técnicas, ele aplica injeção na cabeça do paciente. Então, só para a gente ter uma noção da complexidade terapêutica que existe no mundo espiritual. Só abrindo um parênteses para as nossas reflexões, porque às vezes se diz assim, não, o pensamento pode tudo, não é viável o uso de determinadas técnicas do magnetismo nas dependências da casa espírita. Mas se até os espíritos usam, por que não usamos? Se nós que somos condicionados à matéria, se faz necessário o uso de determinadas técnicas para movimentar os fluidos e para lhe conferir uma direção adequada, se os espíritos se utilizam dessas técnicas, como é que nós não haveremos de usar também? Que estamos mais condicionados à matéria do que eles. E se há situações extremas em que nem a terapia dos passes magnéticos eles se utilizam, e sim de medicamentos injetáveis, então por aí nós podemos perceber a complexidade das terapias que cada problemática espiritual exige em conformidade com o seu grau de complexidade. Então, fechamos o parênteses. Então, o que eu quero chamar a atenção com esses dois casos é com relação à questão do sentimento de culpa, da problemática da culpa. Diante de um determinado fenômeno, sejamos realmente culpados ou não, é suficiente que nos sintamos culpados para que a nossa condição espiritual se agrave. E por que os benfeitores espirituais tratam com tanto zelo essa questão do sentimento de culpa? Porque quando nós declinamos nossas emoções a um sentimento de culpa, nós passamos a usinar fluidos de qualidades deletérias, fluidos com uma vibração muito baixa, fluidos que são utilizados por espíritos obsessores. Por isso é que, enquanto os espíritos superiores trabalham no sentido de nos libertar do sentimento de culpa e nos incutir o sentimento de responsabilidade diante dos nossos atos, que é coisa bastante diferente. Uma coisa é você se sentir culpado por um erro. Outra coisa é você reconhecer o erro e dizer, agora eu não vou errar mais.
e assumir diante da vida, diante de você mesmo, o compromisso de seguir um novo caminho, como aquele recomendado por Jesus à mulher, tida nos textos tradicionais, na leitura tradicional do Novo Testamento, como a mulher adúltera. Então, quem investe no sentimento de culpa são os espíritos obsessores, porque eles nos querem num estado vibratório inferior, como produtores dos fluidos de que eles se utilizam para erguer os seus impérios, suas estruturas, suas sedes, no interior das quais eles administram todos os processos vibratórios, todos os processos obsessivos do nosso planeta. No livro, outro livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, há outro caso extremamente interessante, que é o caso de Gregório. Gregório era um espírito extremamente inteligente, não obstante, extremamente perturbado. Enquanto vivia na Terra, nos idos da Idade Média, ele liderava verdadeiras multidões com o seu poder tirânico. Colhido pela morte, que a todos nos iguala, sejamos fracos ou poderosos, tenhamos uma grande influência sobre a vida dos outros ou não, sejamos pobres ou ricos, a morte a todos nos iguala, sejamos sábios ou ignorantes. A realidade da vida depois desta vida é a mesma para todos nós. É a vida espiritual. Somente o amor é que nos diferencia um do outro. Como diz Divaldo Pereira Franco, onde todos são iguais, não existe superioridade moral. De modo que a moral é o que nos diferencia um dos outros. Mas nós estamos no mesmo nível espiritual. Mas vamos ao caso de Gregório. Gregório desencarna, desperta no mundo espiritual e, por não aceitar agora a sua condição de igual aos demais, ele procura se vincular a determinadas organizações trevosas que existem no planeta Terra desde os primórdios da civilização e que se autodenominam como as Legiões do Dragão. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. E ele, por conta de seu elevado grau de inteligência, devido à sua astúcia, do seu poder de comando, ele se localiza nessa organização num posto privilegiado e passa a regimentar uma série de indivíduos colhidos por conta de sua imprevidência, por conta de uma falta de vigilância, aquela que nos recomendou Jesus, vigiai e orai. Então ele colhe uma série de entidades espirituais que vão servir aos seus propósitos obsessivos, fornecendo-lhe aquilo de que ele carece para estruturar o seu poder, que são os nossos fluidos. Então, por isso é que os espíritos perturbados, eles trabalham no sentido para nos condicionar às situações de culpa, seja essa culpa real ou não. Mas eles investem no nosso sentimento de culpa, porque então, entendendo que somos culpados, nós nos autopunimos, nos permitindo a determinados processos obsessivos e vampirescos, que são aqueles nos quais os espíritos, depois de um longo processo de aproximação fluídica de nós, termina por realizar um processo de captação dos nossos fluidos,
nos condicionando a uma situação característica de obsessão. E se nós estendermos a nossa reflexão, é de se perguntar: será que não estamos diante de uma obsessão coletiva? Será que não estamos diante de uma obsessão coletiva? Porque já há quase 200 anos, a doutrina dos espíritos, como uma providência de Deus aos problemas humanos, já está na Terra e a ela não está sendo dada a devida atenção. Então, será que não estamos a sofrer por conta da falta de atenção a isso que pode nos salvar desses infortúnios, dessa espécie de epidemia obsessiva? Por que tantos quadros depressivos? Por que tantos suicídios? Por que tantos crimes? Por que tantas guerras? Não obstante, há tantos avanços em todas as ciências, sejam as consideradas ciências exatas, a física, a química, sejam as consideradas ciências humanas, aquelas que nos proporcionam elementos de uma autorreflexão, de uma autoanálise. Ora, todos esses elementos cabíveis a uma vida feliz, nós possuímos hoje. Mas o que é que nos falta hoje, efetivamente, para sermos felizes? Entender quem realmente somos. Algo que, de todos os campos de conhecimento humano, aquele que se encontra mais estruturado para nos oferecer esse elemento, indiscutivelmente, é a doutrina dos Espíritos. Mas se isso não se vem efetivando por um caminho mais dócil, mais amoroso, indiscutivelmente, cedo ou tarde, haverá de se realizar. Porque se nós observarmos, a despeito de tudo, sobretudo do século XX para cá, do início do século XX para cá, a ciência avançou de maneira extraordinária, nos possibilitando revisar toda a nossa concepção a respeito da vida, com a revelação da física quântica, da física da relatividade, no início do século XX, com postulados que cada vez mais são confirmados e que, ao invés de, nesse avanço todo da ciência, de negar a doutrina dos Espíritos, muito pelo contrário, vem lhe confirmar os postulados. Então, se não pelo Espiritismo em si só, por si mesmo, é a própria ciência que, avançando, faz, em contrapartida, avançar a doutrina dos Espíritos. Agora mesmo eu estava olhando no Google uma notícia a respeito da confirmação de algo que era uma proposição da física quântica, de que nós podemos viver duas realidades ao mesmo tempo. E não é isto que a doutrina dos Espíritos sempre nos disse o tempo todo, de que nós estamos nessa realidade, mas por conta da nossa natureza volitiva, do nosso pensamento, nós estamos vinculados a todos aqueles e a todas aquelas realidades com as quais nós estamos em sintonia. Estamos aqui e estamos ao mesmo tempo alhures, em conformidade com a realidade do nosso pensamento. Por isso é que, às vezes, em conformidade com essas realidades percebidas, aparentemente podemos ter tudo para ser feliz e não somos. Aí se confirma esta assertiva de que estamos vinculados a todas as realidades e a todos aqueles que pensam semelhante a nós. Se o meu pensamento está em desarmonia com as leis de Deus,
Então eu colho a desarmonia de todos aqueles que de alguma forma estão pensando como eu. Mas se o meu pensamento está em conformidade com os ensinamentos superiores propostos pela ética do Cristo, então eu passo a comungar com a harmonia de todos aqueles que estão a vibrar neste mesmo patamar espiritual. Daí a importância de nos convencermos desta realidade, de que a despeito dos nossos erros, dos nossos equívocos, o que temos mesmo que fazer diante de algo que já se efetivou e o passado não volta mais, é reconsiderar aquela experiência malbaratada, aquela experiência equivocada, nos servirmos dela como um ensinamento, como um elemento de engrandecimento espiritual e decidir para nós um novo caminho, uma nova trajetória. É dessa forma que vamos cada vez mais adquirindo essa estrutura necessária para deixarmos de ser um problema para ser uma solução. Porque enquanto nutrimos um sentimento de culpa, uma desatenção com relação aos nossos próprios pensamentos, então nos constituímos em um elemento, de alguma forma, de autoperturbação e de perturbação. Mas quando nós nos conscientizamos de quem somos e passamos a dar uma diretriz nova ao nosso pensamento, à nossa conduta diante da vida, então passamos a ser uma solução, não somente para nós, mas para todos aqueles que de uma forma ou de outra são afetados pela nossa influência. Porque todos nós, como diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, somos um exemplo para os outros. Daí porque mais acresce diante desta assertiva a nossa responsabilidade diante da vida. Podemos não fazer nada de repercussão efetiva, mas o nosso exemplo repercute nos outros. A despeito de que façamos alguma coisa, que não façamos. Uma vez que vivemos nossa existência na vida, já repercute sobre a vida dos outros. Então, é esse entendimento que devemos ter, é esse entendimento que devemos possuir para nos livrarmos cada vez mais desta situação que é uma porta de acesso, que é a chave dos processos obsessivos que de uma forma ou de outra afetam o mundo hoje de forma epidêmica. Muita paz a todos. Uma coisa interessante que eu achei que ele falou, a questão da ciência, né? Há muito tempo ela veio evoluindo e somente o pessoal de humanas já prova que a questão da culpa, esses sentimentos, eles realmente podem desencadear uma patologia no nosso corpo físico.